Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Plano Perfeito, que trata das doutrinas e princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa aula número 12 e nós vamos falar sobre a expiação de Jesus Cristo, parte 2. Parte 1 já foi na aula passada. Lembrando para que vocês possam divulgar, compartilhar e se inscrever no canal Central das Escrituras, que temos bons conteúdos nesse canal, em português, da Central das Escrituras. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, aula número 12, onde nós vamos tratar da expiação de Jesus Cristo, parte 2. Então, lembrando que na aula passada a gente colocou esses tópicos para que a gente pudesse pensar um pouquinho, Alguns já foram respondidos na aula passada, A queda de Adão foi necessária e planejada ou foi só um acidente de percurso? Já foi respondido. Será que alguém mais poderia realizar a expiação? Também já foi respondido. Como o sacrifício de animais era a semelhança de Cristo? Também já falamos sobre isso. Por que Cristo teve que sofrer tanto? A gente falou e vai falar mais um pouquinho hoje nessa aula. E para quem serviu a expiação, qual o alcance? A gente também já falou um pouco e vamos falar um pouquinho mais. E no que se baseia a expiação. Primeiramente, nós vamos tentar mostrar um pouquinho quanto o Salvador sofreu no Getsemane. Porque a expiação, lembra, ela é composta do Getsemane, da cruz e da ressurreição. Grande parte do sofrimento do Salvador foi no Getsemane, onde lá ele viveu as nossas vidas individualmente, como a gente já comentou. Então, a palavra Getsemane, ela vem do aramaico, que significa prensa do azeite. Aí do lado, aí em cima tem uma gravura de uma prensa de azeite. Era o nome, então, do jardim que ficava ao sopé do Monte das Oliveiras. E levava esse nome porque lá eram prensadas as azeitonas para se extrair o azeite ou o óleo de oliva. O óleo de oliva era um produto muito importante na antiga Israel. Era proporcionalmente à luz dos candeeiros, o óleo para a unção, o alimento e o último óleo era usado para fazer o sabão. Então, o azeite de oliva era um produto muito importante na economia de Israel. E parece muito próprio o nome do local onde o grande Jeová que desceu à terra, como nosso Salvador, e foi ali literalmente prensado e espremido por nossos pecados e aflições, doenças e literalmente nossas vidas de pecado e pesar. Foi ali que ele sofreu mais do que o poder humano poderia suportar. Foi ali que suou grandes gotas de sangue por todos os seus poros, como relatado por Lucas e também pelo rei Benjamim. Então ali ele foi moído. Como a azeitona, quando é espremida, ela dá o óleo de oliva, o Salvador foi espremido e suou sangue por todos os poros para poder nos resgatar. Isaías descreve um pouquinho desse momento do Salvador, dizendo: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui ele está falando de como que os judeus viam Jesus Cristo, não que ele era indigno, mas é que os judeus viam ele como uma pessoa indigna, como uma pessoa desprezada, E pouquíssimos realmente o aceitaram como Salvador. E aí ele continua: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, afligido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, lá no jardim, de uma maneira que nós não conseguimos entender, nossa mente mortal não é capaz de vislumbrar nem entender como que ele tomou sobre si todas essas coisas. Só um Deus poderia fazer isso. Então lá nele caiu a vida de
todos os seres humanos desta terra e de todas as terras criadas pelo Salvador. E ele teve que viver as nossas vidas, as nossas dores, enfermidades, todas as nossas mazelas e também pagar o preço dos nossos pecados. Lucas, felizmente, temos no Novo Testamento um pequeno vislumbre. E Lucas nos dá esse vislumbre dizendo assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Já comentamos que alguns, inclusive o Ademacon, que acha que esse anjo era o próprio Miguel, né? O Adão, que foi quem trouxe a queda, que produziu a queda, né? E provavelmente estava lá confortando, consolando o Salvador e dizendo para ele suportar, porque nós dependíamos de que ele suportasse para que a gente pudesse receber as bênçãos da expiação. Se bem que ela já valeu antes, mesmo do sacrifício. O Senhor tinha tanto conhecimento, tanta confiança no Salvador, que mesmo antes dele fazer a expiação, ela já estava válida. Né? Vicariamente ela já estava válida. Mosias 3,7. Eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E a gente já colocou esse gráfico, mas é importante relembrarmos, né, que todos nós, a partir do momento que cometêssemos qualquer pecado, estaríamos sujeitos à lei. A lei, então, se tornaria nosso credor, o que a gente não poderia pagar, porque seríamos devedores e não teríamos como pagar. Tá? Essa lei a gente chama de justiça. A justiça, ela não pode ser roubada, não pode ser enganada. Estamos falando aqui da justiça de Deus, né? E lembra que por que Deus é Deus? A gente já estudou muito isso na aula passada. Porque ele é completamente justo, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E se ele deixar de ser justo, ele deixa de ser Deus, porque ele sendo justo e completamente tendo todos os atributos, ele é completamente honrado, ele tem honra e todos o respeitam. Todos o respeitam e o obedecem, inclusive o próprio diabo tem que obedecer a Deus. Faz parte da lei da justiça. Por isso a gente vê que quando um servo digno e autorizado pode expulsar Satanás quando ele tenta possuir o corpo de alguém. Ok? Então essa dívida nós não podemos pagar. E aí, claro, entrou o Salvador Jesus Cristo como mediador. Então ele se colocou entre nós e a lei, entre nós e a justiça. E aí ele pagou a nossa dívida. Como? Sofrendo pelos nossos pecados, enfim, para pagar a dívida ele tinha que sofrer pelos nossos pecados. Mas ele não fez só isso. Ele fez muito mais do que só pagar pelos nossos pecados. Ele sofreu por todas as nossas dores e enfermidades para saber como nos socorrer. Nós vamos ainda falar mais sobre isso. Então ele se tornou mediador, ele se colocou no meio, né? E isso despertou uma outra lei, que é a lei da misericórdia. Essas escrituras lá em Alma 42, a gente já estudou um pouquinho, os versos 14 a 17, 21 a 26, está relatando tudo isso aqui que nós estamos falando. Então a misericórdia pode ser despertada, essa lei da misericórdia, e a lei diz que a misericórdia, ela sobrepuja a justiça. Só que a misericórdia também e a justiça também exigem alguma coisa. Exigem que nós nos arrependamos, paguemos o preço. Só que não é o preço pelo pecado, porque o Salvador já pagou. Paguemos o preço para mudar, para nos tornar. Esse é o preço que é exigido, que nós nos arrependamos. E aí o que acontece? A misericórdia, ela é exercida e ela paga a nossa dívida. Porque ela aceita
o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo que paga a nossa dívida. Nenhuma lei aqui foi quebrada. Tem um exemplo bem simples a respeito disso, né? Pense, se um sujeito está lá num avião a 3, 4 mil metros de altura, não sei exatamente qual é a altura que um paraquedista pula, mas se ele pular de lá sem o paraquedas, o que vai acontecer? A lei da gravidade vai exercer todos os seus direitos e ele vai se esborrachar lá no chão, morrendo. Agora, se ele pular de lá e abrir um paraquedas, consegue entender que o paraquedas não quebra a lei da gravidade, ela continua exercendo. Só que o paraquedas, que seria no caso a misericórdia, ela atenua, ela se torna maior do que a lei da gravidade. E ela então, o paraquedista, desce suavemente até o solo. Mas a lei nenhuma foi quebrada. É mais ou menos assim que funciona a misericórdia. E por que ela é despertada? Porque o Salvador pagou o preço, sofreu o que a gente não tem nem como imaginar. Já falamos sobre isso na aula anterior também. Ele sofreu e aí todos os seres do universo, todas as inteligências aceitam que ele pague uma parte do preço. Lembra, nós somos salvos pela graça, ainda vamos estudar essa doutrina da graça, depois de tudo que pudermos fazer. E tudo que nós podemos fazer é nos arrepender e procurar guardar os mandamentos. Então o Salvador completa, né, o que falta. E isso a justiça aceita que seja feito dessa maneira. Por quê? Por causa do sofrimento inimaginável do Salvador. O profeta Abinadi declarou ainda que quando sua alma servir de oferta ao pecado, falando da expiação, ele verá sua semente. Abinadi então identificou os profetas e aqueles que o seguirem como sendo a semente do Salvador. Por muitos anos, né, o Elder Bateman está falando, por muitos anos, ele diz, pensei que a expiação do Salvador no jardim e na cruz como lugares onde uma grande quantidade de pecados foi acumulada sobre ele. Contudo, graças às palavras de alma, Abinadi, Isaías e outros profetas, minha visão mudou. Havia uma longa fila de pessoas quando Jesus sentiu nossas fraquezas. Tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e foi moído por causa das nossas iniquidades. Eu coloquei ali uma fila, né? Pense, o Elder Bednar também comenta que a expiação foi feita individualmente. Lá no jardim ele viveu as nossas vidas por inferência. Elder Maxwell fala isso. O que é inferência? Por literalmente viver, não por ouvir falar. Quando a gente ouve falar que alguém está sofrendo uma dor, a gente só pode imaginar, né? Mesmo que a gente já tenha tido aquela dor, mas a gente não pode mensurar quanto a dor aquela pessoa está sentindo. A gente só pode imaginar. O Salvador não foi por imaginação, mas foi por viver exatamente aquela dor, aquela angústia, aquele pecado, tudo. E ele ainda complementa, Elder Bender, do primeiro ao último igualmente. Eu já falei sobre isso, mas como que essa influência do Salvador pode atingir a cada um de nós? Através da luz de Cristo. Pense no wireless que a gente vivencia sem saber, todo dia a gente está usando isso, né? Recebemos imagens, podemos ver filmes, podemos assistir a conferência, tudo pelo ar, né? E é uma coisa que os homens inventaram. Agora imagine o próprio Salvador Jesus Cristo, a luz dele, a influência dele, que pode atingir cada um de nós. Porque isso nós vamos ver na sequência, né? Então não é difícil imaginar como que a expiação, a luz de Cristo pode atingir a todos. É só a gente olhar uma coisa que é do mundo e a gente vai poder imaginar uma coisa perfeita que é muito melhor que o wireless, muito melhor que qualquer coisa dos homens. Eu gosto muito de uma
Saiu numa Enza antigamente, essa palavra kafar. É importante a gente entender isso aqui um pouquinho. Kafar em hebreu, em aramaico e árabe, ela significa abençoar ou cobrir ou expiar. Dessa palavra originou uma outra palavra que é a kafata. Kafata é alguém, o significado dela é alguém que está fugindo por sua vida, está sendo ameaçado. Ele entra na tenda do rei, o líder, e pede proteção por sua vida. Claro, ele vai explicar a situação e se o rei achar que ele merece proteção, o rei então coloca sobre ele o seu manto. E quando ele colocar o manto, ninguém mais pode mexer ou fazer nada contra aquela pessoa naquela comunidade ou naquela região. Então, através da expiação do Salvador Jesus Cristo, o Senhor coloca o seu manto sobre nós, se formos fiéis. E no templo a gente adquire esta proteção como registrado em Doutrina e Convênios. Estaremos então sobre o manto do Salvador. E aí Satanás não tem poder se formos dignos, porque estamos debaixo do manto do Salvador. Isso a expiação faz. Lá em Doutrina e Convênios, eu acho que eu coloquei errado, mas é a seção 109. É bom a gente ler esta seção, que ela é bem interessante. Está falando da proteção quando vamos ao templo. Deixa eu abrir aqui, seção 109. 110 também tem coisa, mas o mais importante é a 109, até preciso corrigir ali. Diz assim, isso está na dedicação do templo de Kirtland, e diz assim: e rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa, falando do templo, armados de teu poder, e que teu nome seja sobre ele e a tua glória ao redor deles, e que teus anjos o guardem. Então, ele faz 4 promessas aqui para aqueles que vão ao templo, à casa do Senhor. E tudo que se faz na casa do Senhor se baseia na expiação. Então ele diz assim, que seus servos saiam armados com o teu poder. Armados com o poder, qual o poder? O poder de enfrentar a tentação e o mal de uma maneira melhor, desde que sejamos dignos. Que teu nome esteja sobre ele. O Senhor está colocando o seu manto, ó, tá vendo? Essa pessoa é minha. É como que ele colocasse o manto. E ele diz mais, a tua glória estará ao redor deles. Exatamente eu não sei como seria essa glória do Salvador, mas a gente pode imaginar, né, que a gente sai de lá, talvez emitindo luz, ou mais luz do que quando entramos. E a que eu mais gosto, e que teus anjos os guardem. Na seção 88, não está ali, mas na seção 88, também de Doutrina e Convênios, o Senhor tem uma promessa grandiosa para aqueles que servem Ele e que são fiéis. 84 e 88. Deixa eu abrir aqui. Vamos voltar aqui. 84, 88. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos a vosso redor para vos suster. Alguns líderes da igreja, Elder Holland e outros, têm falado que esses anjos que o Senhor coloca a nossa proteção, para a nossa ajuda, são nossos entes queridos fiéis que estão do outro lado do véu. Então, lembra, através da expiação do Salvador Jesus Cristo, quando vamos ao templo, ou quando somos fiéis aos convênios que temos, é como se o Senhor estivesse colocando a sua capa sobre nós e dizendo, este é meu. Satanás não tem poder sobre ele, a não ser que ele deixe, claro. E como é que a gente deixa? Não guardando os mandamentos e nem os convênios. A escritura que uma das que eu mais gosto sobre a expiação está lá em Alma, porque ela descreve uma grande quantidade de situações em que a expiação nos atinge. E aí a escritura diz assim, e ele seguirá sofrendo dores
aflições e tentações. Então lembra, ele está sofrendo dores. Quais dores? Dos nossos pecados, dos nossos enfermidades, aflições e também das nossas tentações. E aí a Escritura diz, para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as nossas dores e enfermidades do seu povo. Tá vendo que aqui nem falou ainda em pecado. Só está falando das nossas dores, das mazelas, de todo tipo de situações que nos afligem. E ele continua, tomará sobre si a morte. Por quê? Para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. Lembra, ele tinha a vida em si. Ele tinha a vida em si. Ele não podia morrer, a não ser que ele quisesse, desculpa. E ninguém podia matá-lo. Então ele pôde, agora estou fazendo uma simbologia aqui, não leve isso ao pé da letra, mas é como se ele chegasse lá na cara da morte dizendo, tá vendo, morte? Ó, já suei sangue por todos os poros. Já me crucificaram, todo o meu corpo já entrou em falência. Parece que até o coração já tinha explodido, segundo alguns médicos, pela situação. Tá vendo? Eu só morro se eu quiser. Eu tenho a vida em mim mesmo. Então, morte, você não pode comigo. E por que ele fez isso? Para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. Para que a morte não fosse o fim. Porque sem a expiação nós iríamos morrer e seria o fim. O nosso espírito não mais ressuscitaria, estaria à mercê de Satanás. A gente já estudou isso, está lá em 2 Nef 2, 2 Nef 9, em Alma 42, Alma 34, são as escrituras principais capítulos que falam da expiação. Então ele foi lá e venceu a morte. Ele disse, a morte, você não tem poder sobre mim. E continua, ele diz também, tomará sobre si as enfermidades. Essas enfermidades, você pode imaginar todo tipo de doença, de desafios, imperfeições, todos os tipos de situações que nos afligem e nos afetam. E aí ele dá a explicação de por que ele fez isso. Para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Não segundo o espírito, mas segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então o Salvador sabe como nos socorrer. Lembra lá do Aires que eu falei, irmãos? A influência do Salvador a gente pode sentir. Quando vamos até Ele, Ele vai não aliviar as nossas cargas, mas Ele vai nos dar força para enfrentar. Porque se Ele tirasse as nossas cargas, as nossas dores e nossas aflições, se Ele simplesmente tirasse, nós não progrediríamos, não cresceríamos. Mas Ele dá força. Lembra lá do povo de Alma que estava escravo dos lamanitas, né? Eles foram proibidos até de orar, de adorar o Deus. Então eles mentalmente adoravam a Deus. E aí a Escritura diz que o Senhor os fortaleceu e as cargas então pareceram leves. Mas não porque as cargas, inclusive eles aumentaram as cargas. Mas elas se tornaram leves porque o Salvador os fortaleceu. E aí sim, depois a Escritura diz, e ele tomará sobre si os pecados. Para quê? Para apagar-lhes as transgressões de acordo com o seu poder de libertação. Ele comprou, dizendo, tá vendo? Eu estou comprando todos os pecados de todos. Estou comprando, eu estou pagando o preço. Lembra? E a justiça tem que aceitar isto por causa do sofrimento dele, mas ainda existe, para que a misericórdia seja totalmente possível, precisa haver de nós, os pecadores, que nos arrependamos. Isso só que a misericórdia exige para que o Salvador pague os nossos pecados. E quando a gente está falando de salvação, lembra, o Salvador, a Escritura diz, salva todos, exceto os filhos da perdição. Mesmo os que vão para o grau teleste, terão que pagar o preço, se arrependendo e mudando, para poder entrar num grau de glória.
E é considerado um grau de salvação, assim como o terrestre, e isso é claro, o celeste é a exaltação. Então a Escritura diz: ele seguirá sofrendo dores, aflições, tentações, enfermidades, morte, pecados. Para quê? Para que se encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo. Então ele sabe, irmãos, tudo aquilo que nós vivemos, todas as nossas dores e enfermidades, ele viveu. Inclusive aquilo que a gente não vai viver, que não viveu ainda. E aí ele vai se encher de misericórdia quando? No dia do julgamento, para ser o nosso advogado junto ao Pai. Para nos representar perante o Pai, dizendo: olha, eu sei o que essa pessoa passou. Eu sei as dificuldades que ela teve. E eu pago o preço por ela. Imagine, teria melhor advogado do que este? Aquele que deu a sua vida por nós? Mosias amplia o nosso conhecimento. Ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou nossos pesares. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Preste atenção que ele fala em transgressões e iniquidades. São coisas diferentes. Às vezes nós transgredimos a lei, e que a gente já falou sobre a diferença entre pecado e transgressão. Às vezes transgredimos e não é um pecado, mas tem consequências. Também isso o Salvador tomou sobre ele. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca. E quem declarará sua geração? Essa é uma pergunta que é feita. Quem declarará sua geração? Porque foi arrancado da terra dos viventes pelas transgressões de meu povo. Foi ferido. Nunca fez mal, nem houve engano em sua boca. E aí continua: todavia o Senhor agradou feri-lo, fê-lo sofrer. Quando tu fizeres de tua alma uma oferta pelo pecado, ele verá a sua semente. Verá a agonia de sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo a muitos justificará, porque tomará sobre si as iniquidades deles, porquanto derramou sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Tomou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Repetindo o que o Elder Bateman falou. Por muitos anos pensei na experiência do Salvador no jardim como como lugares onde uma grande quantidade de pecados foi acumulada sobre ele. Contudo, graças à palavra de alma, Binad, a gente já viu sobre isso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, uma a uma, individualmente. Ele foi lá moído pelas nossas iniquidades. Então aqui a gente tem um vislumbre, um pouquinho da expiação. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os poderes da expiação de Jesus Cristo. Eu relacionei 4 dos principais. Tá, deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Poder purificador, que nós já falamos, né? Que ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós possamos ser purificados, tornados limpos, desde que façamos a nossa parte. Ficará mais claro isso quando falarmos da doutrina da graça na aula que vem. Né? Poder capacitador, ele nos capacita. Lembra lá do templo? Nós saímos de lá armados com o poder de Deus, nós somos capacitados a fazer certas coisas. Lembra o povo de Alma? Foi capacitado a carregar mais cargas. Nós somos capacitados a enfrentar as dificuldades, os desafios da vida quando vamos até o Salvador e aplicamos a expiação dele em nossas vidas, nos arrependendo e buscando o Salvador. O poder fortalecedor, também já falamos sobre isso, né? Ele nos fortalece. E o quarto, que não é muito falado, mas é o poder compensador. Eu gosto muito dessa citação do Elder
Christophers, ele diz assim: com confiança, testificamos que a expiação de Jesus Cristo já previra todas as privações e perda daqueles que se voltam a ele, e no final vai compensá-los. Ninguém está predestinado a receber menos do que tudo que o Pai tem para seus filhos. Pense em quantas privações os santos em todas as épocas, né, tiveram. É só a gente olhar os profetas, os santos, os fiéis, foram privados às vezes de muitas coisas. O próprio profeta Joseph Smith foi privado de muitas coisas e também da sua vida. Mas todos aqueles que confiam no Senhor serão compensados. Lembra, o mundo compensa normalmente um por um. O Senhor disse que aqueles que deixam pai e mãe vão receber 100 vezes. Está vendo? A compensação do Senhor é sempre muito maior. Um dos exemplos que eu gosto muito dessa compensação é da doutrina ensinada pelo profeta Joseph Smith, né? Que diz que as mães que perderam seus filhos pequenos, as mães fiéis, né, terão o privilégio de criá-los durante o milênio, para vê-los crescer. E crescer para a exaltação, não para o mundo, ou para Satanás os controlar, porque no milênio Satanás vai estar preso. Então essa é uma das leis da compensação, e tem muitas outras maneiras. Então todos serão compensados pelas perdas, pelas privações que enfrentaram. E lembre-se, o Senhor compensa sempre muito mais. Quem sabe 100 vezes mais. É só lembrar o exemplo de Jó também, né? O Senhor aumentou muito tudo que ele perdeu, o Senhor deu para ele 10 vezes mais ou até mais. Para encerrar, eu gosto dessa escritura porque ela também define um pouquinho a expiação. Isaías. Isaías foi um dos profetas que o Nefe, né, fala para a gente estudar. Grandes são as palavras de Isaías. A gente precisa entender, inclusive tem um curso aqui que o irmão Carbone deu sobre Isaías, né? Aqueles que gostarem de conhecer mais sobre Isaías, né? Então ele diz assim: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. A chave da casa de Davi, irmãos, é porque ele era um descendente de Davi, era o rei dos reis, que seria um descendente de Davi fisicamente, mas também tem um sentido espiritual que ele seria o rei de Israel, o rei dos reis, né? Sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Salvador tem as chaves de tudo, do poder selador, as chaves do inferno, as chaves de tudo. E a Escritura diz: pregá-lo-ei com um prego num lugar seguro ou firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, como também todos os utensílios menores, desde as taças até os odres. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá. E a carga que nele está será destruída, porque o Senhor o disse. Então aqui ele está exemplificando, lembra quando o Salvador foi crucificado, eles pegaram um prego nas mãos e outro no pulso, porque eles ficaram com medo que pudesse rasgar, né, dilacerar aqui. Eles colocaram um prego, e esse prego é chamado prego no lugar seguro, ou prego no lugar firme. Então ele está dizendo que quando for tirado, que o Salvador já fez a expiação, toda a carga, todos os pecados, tudo será pago. É isso que ele está dizendo aqui. E tem uma outra escritura que em Isaías, também está no livro de Mormon, diz que o Salvador tem gravado cada um de nós nas palmas de suas mãos, significando que ele conhece cada um de nós pelo nome. Pagou o preço de cada pessoa. Então ele tem nos gravado nas palmas de suas mãos. Ele sabe tudo o que nós passamos, porque ele passou por isso, para poder nos socorrer. Então a expiação é o ato mais grandioso que aconteceu nessa terra. Quando o próprio Deus, o Filho de Deus, condescendeu, isto é, ele aceitou, mesmo sendo um Deus, descendo talvez o pior lugar da terra, que era o único lugar que matariam o próprio Salvador depois dos milagres que ele fez lá.
ele aceitou descer da sua posição elevada para pagar o preço para nos salvar. Por isso diz, não existe maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus. Então, esse aqui também é o gráficozinho, só ele está igual da semana passada, né, falando da expiação. Semana que vem vamos falar de uma doutrina que eu gosto muito, uma doutrina fantástica, que é a doutrina da graça, que ela é baseada na expiação, só que a gente vai ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento também da expiação e dessa doutrina, desse poder da graça que o Salvador nos oferece. Então deixamos essa aula de hoje. Esse é o meu e-mail, se alguém tiver pergunta. Deixamos a aula humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.